Bom dia, muita paz, muita luz para todos do grupo. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão juntos do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 48, com o título Guardai-vos, com o versículo de Judas. Mas, como sempre, vamos fazer uma pequena oração. Que o Mestre possa inspirar-nos a todos, que os nossos benfeitores possam encontrar neste momento de estudo e reflexão um campo de almas que possam semear em abundância as sementes da vida e renovação do conhecimento com Jesus. Que assim seja. Neste capítulo, Emmanuel vai tratar um dos aspectos fundamentais do processo de vigilância. Jesus, no Evangelho, fala até à exaustão no vigiai e orai. Embora nos lembramos mais do orai, esquecendo o vigiai. Muitas vezes no nosso dia-a-dia, no trabalho, em casa, com quem diariamente convivemos, não vigiamos. Já oramos, já fazemos as nossas orações, recomendadas pelo Evangelho. No entanto, o vigiai ainda nos esquecemos muito. E é isso que Emmanuel nos vem relembrar. Que tipo de convivência estamos atendendo? Vigiamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e a dos outros? Ou estamos dispersos em pensamentos soltos que nos afastam da lei divina? Emmanuel nos vem alertar sobre essas circunstâncias para evitarmos circunstâncias mais difíceis, mais inquietantes e de como devemos ser previdentes, e é precisamente sobre isso que Emmanuel nos vem alertar com este versículo tão interessante das Epístolas de Judas. Talvez um texto do Novo Testamento mais desconhecido de todos. Judas tem uma epístola curta, um capítulo apenas, e só temos 2 comentários de Emmanuel sobre essa epístola. Este que vamos hoje aqui tentar perceber melhor, neste capítulo 48, e outro que está no livro Vinha de Luz, capítulo 49. O que nos deixa com alguma curiosidade sobre o assunto de Judas. Mas não confundir com Judas Iscariotes, aquele que teve um desfecho trágico, porque estamos falando de outro Judas, Judas Tadeu, que era irmão de Levi e Tiago menor, e que era conhecido até no colégio apostólico. E então temos este versículo que nos diz: estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas. É uma fala forte, até difícil de entender, mas vamos perceber bem como Emmanuel é um verdadeiro professor do Evangelho, que nos ensina os textos e, sobretudo, a sentir o lado mais espiritual que nos deixou Jesus e os seus evangelistas. Um verdadeiro legado. Observe aqui 2 pontos distintos neste versículo, na criatura: a postura espiritual e a postura mais do planeta, a postura mais física. A postura espiritual da ignorância e os velhos padrões da animalidade, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ou seja, do afastamento da lei divina. Mas diz-nos Emmanuel, em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Infelizmente, qualquer um de nós, todos os dias observamos esta questão e aí até vivenciamos entre nós, entre os mais chegados a nós. Pois, meus amigos,
Esta situação é muito comum nos dias de hoje, na humanidade, com milhões de corações ainda na sombra da ignorância, no cativeiro das paixões. É muito comum as criaturas falarem daquilo que não sabem e emitem opiniões, criando teorias falsas e infundadas, definindo sentenças levianas, frutos do orgulho. É comum falarem até de assuntos da espiritualidade. São médicos, jornalistas, físicos, que nada sabem das coisas divinas, mas todos dão opinião. Todos pensam que sabem tudo, mas não, estão errados. O próprio Kardec nos alerta, no Livro dos Espíritos, na introdução, no capítulo 7, diz-nos: indivíduos que pensam que sabem tudo são apenas os orgulhosos mostrando a sua vaidade. Mas, vai continuando Emmanuel, almas levianas e inconscientes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Ou seja, ainda não dominam os movimentos da vida, porque não dominam a consciência, ou seja, não dominam a casa mental, como também explica o mentor Calderaro a André Luiz no livro O Mundo Maior, capítulo 3 e 4. Portanto, a criatura ainda não está consciente do que fala, do que diz. Vive ainda no inconsciente, no passado, no automatismo. Só aquele que já vive em consciência, no discernimento, na lucidez, é aquele que já está encaminhado no processo de autolibertação. Vejamos bem este ponto. Encaminhado no processo de autolibertação. Os inconscientes, não. Ainda não dominam a vida, são dominados. E são estas justamente aquelas que em suas manifestações instintivas se portam no que sabem, como irracionais. Portanto, meus amigos, se ainda se portam na inconsciência com falta de critério, falta de atenção naquilo que não sabem, naquilo que sabe, a criatura não aplica o que já aprendeu com os outros e ainda tentam puxar-nos para o seu nível de inconsciência. Até quem já conhece o Evangelho, por exemplo, na dinâmica do perdão, criticando a quem já perdoou, puxando os outros, vulgarmente dito, para baixo, vivendo nas velhas operações do passado. A criatura não aplica o que já vai aprendendo, volta para o mesmo padrão de conduta, criando um quadro de auto-obsessão. E isto é muito grave o que se passa na sociedade, porque passa-se até naqueles que já vão conhecendo o Evangelho, porque não se dominam e deixam-se levar pelos outros. E então voltam para o mesmo padrão de conduta, criando um quadro de auto-obsessão. Por isso Emmanuel prossegue. Sua ação particular costuma corromper os assuntos generosos e ridicularizar os feitos mais nobres. Ou seja, um indivíduo está fazendo um esforço para perdoar, e isto é aqui um exemplo. E o outro insulta as nossas intenções mais nobres. Tentam lançar por terra o que nós estamos fazendo. Estes indivíduos vivem ainda no pretérito e querem levar os outros consigo. Por isso a recomendação de Emmanuel: guardai-vos das atitudes dos murmuradores, irresponsáveis. Meus amigos, quantas vezes ouvimos nos círculos de conversa mais próximos
a crítica, a maledicência, o sarcasmo, a intenção de ridicularizar. Ou seja, o indivíduo está fazendo um esforço para aplicar os bons ensinamentos e é lançado sobre si a dúvida, a descrença. Por isso, o aviso deste versículo: guardai-vos na vigilância até da oração. Porque cabe também a nós tirá-los dessa inconsciência. Portanto, temos que saber silenciar um pouco, entrando em oração, para conseguirmos nós, que já estamos um passo à frente, um passo muito pequenino, tirá-los dessa inconsciência, aprendendo a proteger a nossa casa mental. Não tolerando a calúnia, não alimentando os ódios, o preconceito, não entrando naquela faixa vibratória, naquele padrão que nos afasta do Evangelho. Trabalhemos com o silêncio, no silêncio da oração, que é sempre uma boa conselheira. Não alimentando a animalidade do outro. Devemos perceber e devemos agir nós com muito cuidado sobre esta situação. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura, diz Emmanuel. Ora, vejamos. Usemos o Evangelho como roteiro para acendermos a luz da clareza, do raciocínio, porque o Evangelho ensina a olharmos os outros com paciência, com ética, conjugando verdade, sabedoria e caridade com o outro, que é nosso irmão, nunca esquecendo que aquele irmão que está à nossa frente é igual a nós no passado. Já fomos como ele. Por isso ainda estamos aqui neste planeta de provas e expiações. Apenas estamos agora num caminho, numa doutrina que nos ensina um novo caminho. O caminho mais correto, o caminho que nos dá a oportunidade de evoluirmos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, ensina a humildade. A humildade que nos permite crescer sem estacionar no passado. Na irracionalidade. Os ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças, são concisas e vigorosas. São a chave libertadora que transforma a nossa vida, nos dando o dom de entender a nós e os outros. E só quando entendermos os outros é que nos entendemos bem a nós. Enquanto isso não acontecer, estamos divididos entre nós e eles, pensando que nós somos melhores, esquecendo que já fomos como eles, e por isso vamos aprender e vamos meditar bem nestas lições e neste magnífico livro que nos traz tantos ensinamentos e com este benfeitor Emmanuel, que realmente é um professor. E vai falando o benfeitor Emmanuel. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Ora, meus irmãos, nós sabemos que o conhecimento do Evangelho é luz transformadora. Ela chega e leva-nos a todo um aprendizado que nos ajuda a compreender a cada pessoa no seu patamar evolutivo, no seu tempo, nas suas necessidades. Nós apenas devemos ser mais indulgentes, mais pacientes. E a indulgência ainda está muito esquecida aos dias de hoje.
Devemos ser pacientes como no passado outros já o foram conosco. E aí é que temos sempre que pensar no nosso irmão. Já fomos como eles. E caminhando com o pensamento Emmanuel, caminhando para o fim deste capítulo, deste precioso capítulo, diz-nos ele, Emmanuel: somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Ou seja, só os que conseguem ajuizar acerca da sua ignorância estão abertas ao aprendizado, à mudança, ao aperfeiçoamento, em vez de se fixar no que já sabe. Fixa-se no que ainda deve aprender. E é aqui que nos devemos fixar. Pensar sempre que ainda nada sabemos, que temos tudo ainda para aprender. E com humildade procura a mudança, o aperfeiçoamento. Todos pensam que tudo sabem, que se creem perfeitos, são os orgulhosos e vaidosos. Alimentam ainda as verdadeiras chagas da humanidade e têm levado o planeta a esta desarmonia. Pensam que são o dono do planeta, que são o dono da vida dos outros, que são o dono, mas não são. Deus é o dono de tudo e de nós e das nossas vidas. Isso era o que nós devemos ter sempre presentes na nossa mente. Meus irmãos, trabalhemos a humildade para estarmos sempre dispostos a caminhar e a aprender de novo. Deus deu-nos o dom da vida e Jesus deixou-nos o roteiro para a felicidade, o Evangelho, para que possamos sempre aprender e, de forma consciente, caminharmos para o futuro e para o progresso que nos espera mais à frente. Tudo aquilo que aprendermos agora, e nós estamos aqui neste planeta em expiações e para aprendermos. E tudo o que pudermos aprender agora nos vai ser útil na pátria espiritual. E lá, tornando a aprender e aprendendo ainda mais para uma próxima reencarnação, para que possamos trabalhar e da próxima vez que viermos, que tivermos que reencarnar, possamos trabalhar para que o planeta se torne sempre e cada vez melhor. E assim cheguei ao fim desta reflexão, aos ensinamentos do evangelista Judas Tadeu e do benfeitor Emmanuel, agradecendo a participação de todos, mas não queria terminar sem vos deixar um pensamento que eu li e que achei muito interessante. É um pensamento de André Luiz, é uma mensagem de André Luiz, numa psicografia de Chico Xavier, que nos diz: estuda a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Boa tarde a todos e muita luz. Que Jesus vos abençoe. Até breve, numa próxima oportunidade.